Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso completo de JavaScript. Meu nome é Alexandre Figueiredo e eu estou empolgado em guiar vocês nesta jornada pelo mundo da programação web. Módulo 1 – Introdução ao JavaScript. No vídeo de hoje vamos falar sobre a introdução da linguagem JavaScript. Nessa introdução abordaremos a linguagem que dá vida às suas páginas, permitindo interatividade, manipulação de elementos e respostas a eventos. Entenda como transformar código estático em experiências dinâmicas. Vamos começar a desvendar o poder do JavaScript juntos. E vamos começar aqui pelo resumo da história do JavaScript. O que é o JavaScript? Bom, JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e orientada a objetos. Surgiu no ano de 1995, inicialmente para ser usada em navegadores web e interações do lado do cliente. Criada pelo estadunidense Brendan Eich, famoso programador e empresário de tecnologia. Eich trabalhou na Netscape Communications Corporation na década de 1990. Naquela época surgira o navegador Netscape, carregando o mesmo nome da empresa, e era um dos principais navegadores da web. Também já estava sendo desenvolvida sua versão melhorada, chamada Netscape Navigator. Partindo desse princípio, havia necessidade de uma linguagem de script para a interatividade na web, originando então a criação do JavaScript. A linguagem foi originalmente chamada de LiveScript, mas foi renomeada para JavaScript para capitalizar a popularidade da linguagem de programação Java. E Eich desenvolveu JavaScript em apenas 10 dias, em maio de 1995, usando principalmente a sintaxe do Java e influências de outras linguagens como Scheme e Self. Ele projetou o JavaScript para ser uma linguagem de script leve que pudesse ser incorporada em páginas HTML e executada no navegador do cliente, permitindo interatividade e dinamismo nas páginas da web. O lançamento inicial do JavaScript aconteceu junto com o Netscape Navigator 2.0 ou 2.0 em setembro de 1995. O sucesso e a popularidade do navegador Netscape levaram à rápida adoção do JavaScript como linguagem de programação para desenvolvimento web. Posteriormente, outras empresas começaram a adicionar suporte ao JavaScript e seus navegadores, incluindo a Microsoft com o Internet Explorer. E qual a importância do JavaScript no desenvolvimento web? JavaScript é como o cérebro de um site. Enquanto o HTML cria a estrutura, como paredes de uma casa, e o CSS cuida do visual, cores e decoração, o JavaScript faz tudo funcionar de verdade. Ele é responsável por... Você pode perceber ao lado o site offline que eu criei para ter o conteúdo das aulas. Foi desenvolvido em cima de um framework na linguagem PHP que eu mesmo desenvolvi, e framework esse que faz uso de cerca de 90% de JavaScript. E também os recursos de caneta marca-texto, por exemplo, os quais eu estou usando agora para destacar o texto. Então toda essa animação que você está vendo do site foi criada em JavaScript. Então, o JavaScript ele é responsável por tornar os sites interativos, como botões que respondem quando clicados, menus que abrem e fecham, formulários que mostram erros antes de enviar e muito mais. Atualizar conteúdo sem carregar, como quando você rola o feed do Facebook, por exemplo, e novas postagens aparecem sozinhas. Funcionar em qualquer lugar. Todos os navegadores, Chrome, Firefox, Safari, etc., entendem JavaScript. E hoje ele até roda em servidores como Node.js e aplicativos móveis.
Sem JavaScript, a internet seria estática e sem graça, como o livro digital onde você só pode virar páginas, sem animações, chat em tempo real ou recomendações personalizadas. Além disso, é uma linguagem fácil de começar, mas poderosa o suficiente para criar coisas complexas como jogos ou sistemas de reservas. Por isso, aprender JavaScript é essencial para quem quer desenvolver sites ou aplicativos modernos. E além do JavaScript, temos o ECMAScript, que também faz parte do JavaScript. À medida que a web evoluía, o JavaScript também foi se desenvolvendo. A padronização da linguagem ocorreu com a especificação ECMAScript, que é mantida pela ECMA International. A primeira edição da especificação ECMAScript foi lançada em 1997, e desde então várias versões foram lançadas com melhorias e recursos adicionais. O ECMAScript é uma especificação de linguagem de programação que define os recursos e o comportamento da linguagem JavaScript. Ele é o padrão internacionalmente reconhecido para JavaScript, estabelecido pela ECMA International. O ECMAScript fornece a base para o desenvolvimento de aplicativos web e é utilizado tanto em navegadores quanto em servidores. Ele é atualizado periodicamente com novas versões que adicionam recursos e aprimoram a linguagem. Por sua vez, JavaScript é a implementação mais comum do ECMAScript, e o termo ECMAScript geralmente se refere a JavaScript. Será que eu posso chamar o JavaScript simplesmente de ECMAScript? Isso é o que vamos ver agora. No contexto do desenvolvimento web e da maioria das aplicações, é comum usar os termos JavaScript e ECMAScript de forma intercambiável, pois a maioria dos desenvolvedores associam a linguagem JavaScript à implementação do ECMAScript. No entanto, é importante ter em mente que ECMAScript é a especificação da linguagem, enquanto JavaScript é uma das implementações do ECMAScript. Portanto, enquanto JavaScript é uma implementação específica da linguagem ECMAScript, é mais preciso referir-se à linguagem implementada no navegador como JavaScript e não ECMAScript. No entanto, em alguns contextos mais técnicos ou quando se discute especificações formais, o termo ECMAScript pode ser usado para se referir à linguagem em geral. Agora vamos conhecer e falar sobre a evolução do JavaScript. E ao longo dos anos, JavaScript evoluiu com atualizações regulares, ganhando recursos avançados e melhorias de desempenho. A história do JavaScript é marcada por uma evolução dinâmica, pontuada por marcos significativos e versões que moldaram seu papel central no desenvolvimento web. Desde sua criação até as versões mais recentes, a linguagem passou por transformações notáveis, impulsionando a forma como os desenvolvedores criam interatividade na web. O JavaScript evoluiu e se tornou uma linguagem de programação extremamente versátil, sendo utilizada tanto no desenvolvimento front-end quanto no back-end de aplicações web, além de ser aplicável em outras áreas como desenvolvimento de jogos, aplicativos móveis e internet das coisas. Nos últimos anos, a evolução do JavaScript tem sido impressionante, impulsionada por uma comunidade ativa de desenvolvedores e pelas atualizações regulares do ECMAScript. E agora vamos dar uma olhadinha nas versões mais significativas do ECMAScript. Aqui é um jogo rápido. Para melhor entendimento,
Eu sugiro que acesse o site da ECMA International. Essas informações, no momento, para quem está aprendendo a linguagem, não sabe nada de uma linguagem de programação e está iniciando aqui comigo pelo JavaScript, não são relevantes. Se tornarão relevantes mais adiante durante o curso, em cada etapa de aprendizagem. Então aqui eu sugiro que pause o vídeo e leia com calma ou então pule essa parte. E agora vamos ver alguns recursos avançados que o JavaScript trouxe para a linguagem, em sua constante evolução. A evolução do JavaScript trouxe recursos avançados como promises e async e await, que revolucionaram a forma como lidamos com a sincronicidade e facilitaram o desenvolvimento de código mais limpo e legível. Além do desenvolvimento web, JavaScript também se expandiu para as outras áreas. No desenvolvimento de jogos, o WebGL permite a criação de jogos 3D impressionantes diretamente do navegador. No campo dos aplicativos móveis, o React Native possibilitou o desenvolvimento de aplicativos nativos para iOS e Android usando JavaScript. E na internet das coisas, IoT, o JavaScript tornou-se uma escolha popular para programar dispositivos embarcados e interconectar dispositivos inteligentes. Frameworks e bibliotecas. Outro marco importante foi a popularização dos frameworks e bibliotecas JavaScript, como o Node, React, Angular, jQuery, Vue, entre outros, que são ferramentas que facilitam o desenvolvimento de aplicações lá do servidor e interfaces de usuários interativas e responsivas. Esses frameworks/bibliotecas ajudaram a impulsionar a adoção do JavaScript em larga escala e abriram um caminho para o desenvolvimento de aplicações web complexas e de alto desempenho. Onde usar o JavaScript? Em desenvolvimento web. Front-end. JavaScript é a linguagem principal para o desenvolvimento de front-end. Ele é usado para criar interfaces de usuários interativas e dinâmicas, manipular o DOM, Document Object Model, e responder a eventos do usuário em navegadores web. Frameworks como React, Angular, Vue.js são construídos em JavaScript e são empregados para desenvolvimento web moderno. No back-end, como o advento de ambientes de execução JavaScript no servidor, como Node.js, o JavaScript é também utilizado no desenvolvimento back-end. Isso permite que os desenvolvedores usem a mesma linguagem em ambos os lados do desenvolvimento web, facilitando a integração do projeto como um todo. No desenvolvimento de aplicativos móveis, JavaScript é utilizado no desenvolvimento de aplicativos móveis, especialmente com o uso do framework React Native. Esse framework permite que os desenvolvedores criem aplicativos móveis multiplataforma, compartilhando uma base de código significativa entre as versões para iOS e Android. No desenvolvimento de jogos, com a ascensão da web como plataforma de jogos, o JavaScript tem sido cada vez mais utilizado no desenvolvimento de jogos online. Bibliotecas e frameworks como Phaser e Three.js facilitam a criação de jogos 2D e 3D diretamente do navegador. Extensões de navegadores. Muitas extensões de navegadores são desenvolvidas usando JavaScript para aprimorar a funcionalidade e a experiência do usuário nos próprios navegadores. Aplicações de servidor e microserviços.
O Node.js permite que o JavaScript seja usado para criar aplicações de servidor e microserviços eficientes. Essa abordagem possibilita uma execução assíncrona eficaz adequada para a manipulação de operações de entrada e saída intensivas. Inteligência artificial e machine learning. Com o surgimento de bibliotecas como TensorFlow, o JavaScript é utilizado no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e machine learning diretamente no navegador. Internet das coisas. JavaScript é aplicado no desenvolvimento de interfaces e lógica de controle para dispositivos conectados à internet das coisas. JavaScript é comumente utilizado em scripts de automatização para testes automatizados, tarefas de build e integração contínua em projetos de desenvolvimento. Para começar com JavaScript, é fundamental aprender os conceitos básicos como variáveis, funções e manipulação de eventos. Ferramentas como navegadores e editores de código são essenciais no processo do próprio desenvolvimento. Ambiente de execução e testes. Certifique-se de ter um navegador web instalado, como o Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou qualquer outro de sua preferência para testar e visualizar suas aplicações. E para o nosso curso eu utilizarei o Chrome. Ambiente de execução no servidor. No nosso curso, utilizaremos o Node.js para executar JavaScript no servidor. Isso permite desenvolver aplicações web completas e eficientes, manipulando dados, gerenciamento de arquivos e facilitando a comunicação em tempo real. Tudo com a mesma linguagem do front-end e no back-end. Editor de código. O Visual Studio Code, o VS Code, é uma escolha popular e eficiente para desenvolvimento em JavaScript, e nós o utilizaremos. Conceitos da linguagem JavaScript. Começando nossa jornada com JavaScript, vamos nos concentrar nos conceitos fundamentais como variáveis, funções e manipulação de eventos. Esses elementos são essenciais para um desenvolvimento eficaz em JavaScript. Nas próximas aulas exploraremos mais os conceitos básicos do JavaScript, preparando o caminho para uma compreensão sólida da linguagem. Certifique-se de ter o VS Code ou seu editor de código preferido instalado ou uma IDE, bem como ter escolhido um navegador para aproveitar ao máximo nosso aprendizado. E eu desejo a você uma ótima jornada de aprendizado daqui para frente. E na próxima aula nós instalaremos os programas necessários e faremos algumas configurações também para darmos o início e nos aprofundar nas matérias. Seja um doador e contribui para o nosso projeto. Entre no site do LivePix e faça sua contribuição e ajude-me a manter os cursos gratuitos. E para isso é muito simples. Acesse o site, coloque o valor, pode ser de qualquer valor acima de R$1, pressione continuar. Escolha a forma de pagamento entre gerar um QR Code para o Pix ou pagamento pelo seu banco. Chegamos a mais um final de vídeo. Agradeço se você gostou do conteúdo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, dê um joinha, ative o sininho para receber todas as notificações, comente, compartilhe em suas redes sociais e até a próxima.